A gente segue girando os assuntos, mas ainda falando sobre essas articulações para uma campanha eleitoral, 2 horas e 54 minutos. Ontem eu conversava com alguns nomes ligados ao entorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o que eu ouvi nas últimas horas é que eles acreditam que Flávio Bolsonaro será eleito agora em 2026, será reeleito depois na sequência e lá em 2034, Nicolas Ferreira será o sucessor de Flávio Bolsonaro. Acredito então numa candidatura de verdade, fiel, sem recuar de Flávio Bolsonaro e que será reeleito e que a articulação vai levar Nicolas para ser o sucessor de Flávio. Eles alegaram ainda que o seguinte: o governador de São Paulo teve um momento exato que Jair Bolsonaro chamou ele para se filiar à legenda de Valdemar da Costa Neto, que naquele momento era a oportunidade de uma filiação e eles se consagraram, se apresentaram como um candidato à presidência da República, representando a figura de Jair Bolsonaro. Mas que no momento que Jair Bolsonaro estava tentando contar com o governador, ele não aceitou esse convite e não se filiou. E que agora está nas mãos de Flávio Bolsonaro. Há um consenso na oposição de que Flávio representa, então, o interesse da atual oposição, o interesse e a figura de Jair Bolsonaro e que será eleito. E não só eleito, será reeleito e aí vai conseguir articular também a sucessão para Nicolas Ferreira. Mano Ferreira, quero ouvi-lo sobre essa expectativa de ainda nem conseguir articular uma candidatura de 2026, mas já estão olhando lá na frente, 8 anos após a vitória de Flávio Bolsonaro. Esse tom, quero que você me dê uma análise, mas também eu senti um tom de uma crítica ao governador, que não atendeu Jair Bolsonaro quando ele quis que ele se filiasse à legenda de Valdemar Costa Neto. Pois é, Bruno. Agora é interessante notar esses planos de tão longo prazo quando questões de consolidação e construção da base para hoje estão tão difíceis de serem consolidadas. Vale lembrar a celeuma toda envolvendo Santa Catarina. Como que a gente está lidando aí com um possível racha na base da direita em função da movimentação de Carlos Bolsonaro saindo do Rio de Janeiro, apesar de haver a vaga livre ao Senado que seria ocupada pelo seu irmão, mas agora é candidato a presidente. Portanto, tem um vácuo ali, mas no lugar de ocupar aquele vácuo, ele se movendo para Santa Catarina, causando toda essa confusão. Quando você tem muitas tarefas imediatas para organizar o seu campo político e está pensando daqui a 10 anos, praticamente, as coisas estão fora de ordem. Isso soa um pouco arrogante e quem coloca o salto alto pode acabar ficando pelo meio do caminho. Viram também as análises aqui de Fernando Capês sobre essa expectativa versus realidade, né, Capês? Sobre esse olhar de 8 anos após uma vitória de Flávio Bolsonaro. O que alimenta esse sonho da atual oposição e de uma direita é o cenário de que Lula não tem um sucessor natural até agora. Isso é o que conforta a oposição ou tem uma outra perspectiva de uma vitória por tantos anos assim? Bruno, é mais ou menos o que o Mano disse, quer dizer, não adianta ficar sonhando com projetos muito futuros, distantes. Tem que ter profissionalismo, fazer um planejamento sério para essa próxima campanha. É claro que o Nicolas Ferreira é um candidato fortíssimo, mas ele não pode ser candidato por uma questão de... Ele não tem idade ainda suficiente para isso. Então hoje tem que apostar na campanha do Flávio Bolsonaro e apostar de uma maneira prudente, profissional, planejada, e parar com esse tipo de conversa, daqui a 8 anos vou fazer isso, daqui a 16. Isso soa mais do que um sonho, soa infantil.